Muitas vezes, em diversas passagens bíblicas, nós vamos encontrar a manifestação dos mensageiros, inclusive da presença de Deus. O que eles fizeram depois? Mudaram alguns nomes, adulteraram algumas passagens históricas da Bíblia, né? E colocaram estes personagens, que não eram Deus coisíssima nenhuma, no lugar de Deus, no lugar dos mensageiros, como se eles fossem aqueles personagens divinos que ali estavam. E a humanidade, acreditando nisso, os seguidores de todas essas crenças e religiões, todos os povos e culturas, começou a adorá-los, porque eles pediam adoração, eles pediam sacrifício, rituais. É muito fácil identificar a presença desses seres, porque eles pedem que a humanidade seja obediente a eles. O ser humano tem que se submeter à vontade de Deus. Ai daquele que não obedecer, ai daquele que não servir a uma ordem divina, será punido. De fato, como eu falei antes, né, estes grupos de poder que se instalaram na Terra são grupos muito mais avançados do que nós. Inclusive, os povos antigos da Suméria registram a presença deles, né? E foi de lá que eles começaram a estruturar esse governo oculto, esse sistema de poder. Não havia nem religião na época, mas foi de lá que eles começaram a separar as suas facções e dividir o mundo em suas partes de poder. E estas nações que foram divididas, cada uma delas criou, dentro do seu molde, a sua forma de controle, a sua forma de dominação, seu sistema político, econômico, religioso, o seu Deus, né? Que muitas vezes é o mesmo personagem com diferentes nomes e que, na verdade, não é Deus coisa nenhuma. Muitos chamam de demiurgo, que seria o falso Deus, a falsa interpretação ou presença de Deus, que, na verdade, não era um Deus. Era alguém que estava se passando por Deus. Muitas vezes, em diversas passagens bíblicas, nós vamos encontrar a manifestação dos mensageiros, inclusive da presença de Deus. O que eles fizeram depois? Mudaram alguns nomes, adulteraram algumas passagens históricas da Bíblia, né? E colocaram estes personagens, que não eram Deus coisíssima nenhuma, no lugar de Deus, no lugar dos mensageiros, como se eles fossem aqueles personagens divinos que ali estavam. E a humanidade, acreditando nisso, os seguidores de todas essas crenças e religiões, todos os povos e culturas, começou a adorá-los, porque eles pediam adoração, eles pediam sacrifício, rituais. É muito fácil identificar a presença desses seres aí, porque eles pedem que a humanidade seja obediente a eles. O ser humano tem que se submeter à vontade de Deus. Ai daquele que não obedecer, ai daquele que não servir a uma ordem divina. Será punido, porque esse Deus, ele pune as pessoas. E depois esse mesmo Deus aparece na Bíblia, cheio de compaixão, bondade e amor, querendo ajudar os seus filhos. Não é muito estranho? Parece um Deus bipolar, né? Precisa de tratamento, no caso aí. Quando esses cabeçudos vão morrer, esses seres já devem estar se reproduzindo entre nós, pois se cruzarem com os humanos, devem sair seres estéreis. Na verdade, eles fizeram sim muitas miscigenações, tiveram filhos com seres humanos, né, aqui da Terra, e ocorreu sim essa miscigenação. Inclusive está descrito na Bíblia, em Gênesis. O que acontece é que os descendentes genéticos desses senhores do mundo, desses que estão por trás do poder mundial, eles deixaram sim seus descendentes. E são esses descendentes que estão aí geneticamente hoje criando uma raça híbrida na Terra. Ou seja, seres humanos que na verdade não são tão seres humanos assim. São um pouco diferentes, têm uma genética diferente. E eles que fazem parte desses grupos de poder aí do alto escalão da pirâmide do governo oculto. São os Illuminatis, né? São as famílias de poder no mundo hoje. E eles têm um prolongamento de vida diferenciado, justamente devido à genética deles. Eles conseguem sobreviver muito mais tempo do que o ser humano ordinário comum. E esse é um dos motivos, né, que eles estão também buscando perpetuar esse poder. Que um dos interesses deles, o principal, na verdade, é o prolongamento da vida. Inclusive dos cabeçudos que estão por trás aí. Eles descobriram que na Terra, aqui, nessa região,
através da mineração do ouro monatômico principalmente, eles conseguiriam prolongar a vida deles e não morrer mais. É assim que eles permanecem vivos, através do ouro e de outras coisas mais, porque eles têm muito conhecimento e tecnologia para cuidar do corpo físico deles. E eles sabem exatamente como fazer o ser humano morrer, porque foram eles que manipularam geneticamente a raça humana. Eles criaram, entre aspas, o ser humano como nós conhecemos hoje. A raça adâmica foi uma miscigenação genética que eles fizeram, experiências genéticas que durante milênios eles foram experimentando até surgir o Homo sapiens sapiens. E eles fizeram com que o ser humano não tivesse um prolongamento de vida, vivesse no máximo até 120 anos. Eles fizeram isso adulterando e cortando alguns cromossomos do nosso DNA, principalmente o cromossomo 2 e 3. E assim, eles permaneceram com a sua genética diferenciada, com um longo período de vida, e a humanidade escrava, vivendo no máximo até 100 anos. Morrendo, sem ter tempo para poder evoluir, despertar, atingir a sabedoria e se libertar das garras desse sistema aí de poder. A intenção deles era justamente essa: não permitir que o ser humano desperte, não permitir que o ser humano tenha tempo de vida. E é por isso que eles controlam esse sistema até hoje, fazendo com que a alimentação seja envenenada, cheia de toxinas, fazendo com que vírus, doenças se instalem na população. Tudo criação deles, para reduzir a população, porque eles não querem que a humanidade cresça em proporção. Não querem, porque para ter um controle maior, quanto menos pessoas, melhor. Isso sempre foi assim. Esse foi o motivo de todas as guerras mundiais, todos os movimentos de disseminação de vírus, né, de doenças no mundo, veio deles. São tecnologias que eles utilizam para isso. Hoje em dia eles utilizam dos chemtrails. Pesquisem sobre isso. Os rastros químicos no céu estão pulverizando e matando a população, gerando câncer nas pessoas, envelhecimento. Tudo isso faz parte da agenda deles. Eles querem trabalhadores, eles querem pessoas obedientes, pessoas que vão servi-los. Eles não querem pessoas livres, não querem que a humanidade seja livre. Mas, como eu disse anteriormente, o tempo e o prazo para eles exercerem esse controle, essa ditadura na Terra, terminou. Eles não vão mais continuar aqui fazendo isso. E é isso que está escrito nas profecias. É isso que a profecia bíblica diz respeito. É o retorno desta era no qual o ser humano será livre, que é o Apocalipse, né? Que também foi adulterado e mal interpretado. Então nós estamos entrando num momento, num período histórico, no qual o próprio sistema Terra, que ele está passando por uma transição, que é uma mudança cíclica de 5.125 anos, e esta é a maior mudança depois de 26 mil anos que vai acontecer. Estes caras que estão aí no poder há milênios, eles não vão mais conseguir ficar aqui, devido a esta mudança vibracional, energética, magnética e do sistema Terra. Porque nós vamos entrar em outra frequência, em outro fluxo de existência. Ainda estamos dentro de um sistema que eles construíram, mas esse sistema vai ruir. Este sistema será substituído por um novo sistema que trará dignidade para a população, que vai libertar o ser humano. Um sistema que a sua educação trará conhecimento, verdade. Um sistema que não vai haver mais religiões, papa, essa manipulação fétida que está aí, demoníaca, né? Isso vai acabar, porque os verdadeiros seres de bem já sabem que o mundo precisa mudar, que o sistema precisa mudar, que tem algo errado no mundo, só que estão perdidos. Muitos de nós estamos perdidos aí, nesse grande teatro que eles construíram, inclusive nos movimentos políticos, né? Nas distrações que eles criaram, na economia, na mídia, na educação, religiões, nem preciso mais falar mais nada, né? Acho que já está claro. Então, eu espero que a mudança aconteça logo. Não temos mais tempo para ficar brincando com a nossa vida aqui. Não temos mais tempo de ficar assistindo a humanidade sofrer, passar fome, ser dizimada. Quantas pessoas estão morrendo aí? Quantas pessoas estão desesperadas por causa desse vírus? Em pânico. Sendo que poderia ser muito simples você se precaver, você cuidar da sua saúde, ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida que te deixe com imunidade alta. É muito simples, sendo que nenhum vírus pode afetar as pessoas
que estão vivendo uma vida saudável. Somente as pessoas que estão vivendo doentes, intoxicadas. Os criadores da Matrix, ou seja, desse sistema, né, esconderam os valores primordiais da humanidade, capturaram as consciências, deixando a humanidade com um sentimento de orfandade. Por isso a necessidade de uma religião. Foi assim que eles deixaram a humanidade com esse sentimento de carência, de que precisa ser salva, de que precisa ser ajudada, com esse sentimento de inferioridade. Todos estão se sentindo órfãos, largados, abandonados, por um Deus que não se apresenta. Onde está ele? Será mesmo que nós estamos abandonados? Será mesmo que nós precisamos das religiões para nos salvar? Foi isso que Jesus Cristo disse? Eu tenho certeza, se formos pesquisar, estudar, inclusive essas religiões aí institucionalizadas, as escrituras, nós não vamos encontrar nenhuma orientação ali de que deveríamos seguir e obedecer a um intermediário religioso. Não, era uma relação sempre direta com Deus. E todos os profetas, todos os mensageiros se relacionavam fisicamente com os anjos, com os mensageiros, com as divindades, com aqueles que vinham do céu para trazer a boa nova, para trazer o conhecimento. Quem são eles? Né? Será que eles estão aqui ainda? Será que é possível se comunicar com eles hoje, interagir com essas outras realidades dimensionais? É possível a gente adquirir mais conhecimento e entrar em contato com essas consciências superiores? Ou vamos ficar esperando, indo para a missa todo domingo, esperando uma salvação que não vai chegar nunca? Não vai chegar essa salvação, porque ninguém virá nos salvar. Nós temos que nos salvar. Nós temos que caminhar com as próprias pernas. Nós temos que nos desenvolver. Nós temos que despertar. E é isso que nós temos que passar para as pessoas. O caminho é nosso, a responsabilidade é nossa. E não de um papa, de um padre, de um pastor. Temos que tomar essa consciência. Qual o papel dos dimensionais neste momento de transição? Os dimensionais são aqueles que estão aqui justamente para fazer a diferença. São aqueles que têm esse pensamento, esse sentimento de que não fazem parte desse sistema. Eles se revoltam contra qualquer tipo de manipulação, de mentira e de escravidão mental. E esses seres, os dimensionais, eles estão aqui na Terra, mas não são daqui. Eles vieram de dimensões superiores, por isso nós chamamos de dimensionais. E eles estão aqui com um compromisso, justamente para que esta situação que estou apresentando hoje, né, mude. Os dimensionais têm o compromisso de trazer o conhecimento, de despertar a humanidade, né, de fazer a diferença, de mudar esse sistema que está aí. São os antigos rebeldes, são aqueles que não aceitam as coisas como elas estão aí estabelecidas. Mas eles não fazem guerra, eles não são violentos, eles têm consciência. Através da informação e do conhecimento, eles vão vencer essa batalha. Porque nós estamos numa guerra da informação. E eles, os senhores do mundo, estão vencendo pela desinformação, pela mentira. As bombas, os canhões, as metralhadoras são as mentiras, são as desinformações que eles soltam dia após dia para doutrinar a humanidade. Então, somente a verdade, o conhecimento, a informação verdadeira vai vencer esta guerra. E os dimensionais são os soldados dessa batalha. Porque a maioria dos seres humanos, que não são os dimensionais, não quer saber dessas coisas. Eles gostam de ser escravos. Eles gostam de ser carneirinhos, submissos, obedientes. Eles não querem se libertar desse sistema. Eles amam esse sistema, essa matrix. Já os dimensionais, não. Os dimensionais, como nós falamos aqui no canal, são aqueles que estão buscando a liberdade, aqueles que estão fazendo a diferença, não importa em que área do conhecimento. São aqueles que buscam a verdade, aqueles que lutam contra essa sinarquia, esse governo oculto, esse sistema negro que está aí, tentando destruir a dignidade da população, tentando fazer com que todas as pessoas sintam-se inferiores, sintam-se incapazes, fiquem vivendo no sofrimento, na miséria, no desespero. A humanidade está gemendo de dor, de sofrimento, de angústia, e ela espera que um grupo de pessoas surja e faça essa diferença, traga uma esperança, traga um sentido
de mudança, de dignidade para esse mundo. E é isso que nós de Dáquila Pesquisas estamos querendo buscar, estamos realizando. É isso que nós estamos fazendo. Por mais ataques e perseguições e críticas que nós recebemos, nós vamos conseguir, nós vamos realizar nosso compromisso. E contamos com a ajuda de todos vocês. Contamos com a participação e a parceria de todos, porque só assim vamos vencer essa batalha. Só assim nós vamos transformar esse mundo aí para melhor. E é isso que nós, dimensionais, temos que fazer.